Galera, vamos estar começando mais um vídeo aí. Só alegria, né? É muito bom a gente estar começando mais um vídeo. Tá começando mais uma live. E a gente vai estar esticando a live hoje. Esticando 20 minutos, 15 minutos, eu não sei. Só sei que a gente vai fazer uma live bem top da galáxia. Aquela live que, meu Deus, e Deus é bom o tempo todo. Realmente é assim, né? E nessa live aqui hoje, a gente vamos falar de Jesus, né? Vamos falar de Pedro. E dessa vez, o discípulo de Jesus, ele vai negar ele, né? Nós vimos na passagem anterior que o discípulo de Jesus vendeu ele. Entregou ele aos grandes sacerdotes, né? Por causa de dinheiro, por causa de 30 moedas de prata. E dessa vez, um outro discípulo dele fez isso. Por que ele fez isso? Porque a palavra de Deus diz que os cumprimentos da palavra de Deus precisa isso acontecer para mostrar que o Evangelho ele é muito verdadeiro. O Evangelho é palavra de Deus. Acompanhe esse vídeo desde o começo até o final. Estamos junto nessa e how are you? Então, a gente vamos estar começando mais um momento. Estamos junto nessa aí. E o momento de palavra de Deus é um momento maravilhoso, é um momento espetacular. Elias, José da Silva, um forte abraço e que Deus abençoe você. Então aqui hoje vamos falar de Jesus. Vamos falar de Jesus porque é importante que a gente fale de Jesus. Não importa se seja 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos. O tempo para Deus é o tempo necessário que você precisa. Precisa aprender, precisa entender, precisa conhecer. Se você vai na igreja, é importante que você conheça quem é Jesus. Se você fala de Deus, é importante que você fale do seu mestre. Você conheça ele, também é muito importante. E aqui hoje vocês vão conhecer discípulo de Jesus. Vocês vão conhecer. Conhecemos ontem na caminhada de Deus, também na introdução, aquele que vendeu Jesus, que era discípulo. Jesus, quando escolhe seu discípulo, ele escolhe com certeza e com firmeza, porque ele sabe que no futuro ele iria ser vendido, ele iria ser traído, ele iria ser abandonado. Você sabia que os 12 discípulos já abandonaram Jesus? Já abandonou Jesus. E mesmo assim Jesus, ele é misericordioso, ele é galardoador, ele é abençoador e ele ama os seus filhos. Por mais que as pessoas façam o mal para ele, ainda ele vê em querer salvar. Ele sabe que esse povo ele pode ser salvo. Ele vê esperança na gente. Cara, que Deus que é esse que vê esperança em pessoas más, em pessoas ruins, em pessoas que não dá a mínima para ele? Mas sabe que existe um Deus que não vê se você é ruim, se você é bom. Ele quer te salvar. Ele quer te moldar. Ele quer te transformar. Ele quer te ajudar. Ele quer te iluminar, quer te abençoar. Ele é galardoador, ele é abençoador. Jesus, ele é maravilhoso e fiel. Creia e acredite nessa passagem. Porque Deus, ele te ama. Jesus, ele é o seu melhor amigo. Ele é o nosso melhor amigo. Ele não quer a gente como escravo. Não quer nós como mordomo. Ele quer a gente como amigo. Cara, mano, podemos falar que ele é nosso amigo? Podemos. Porque tudo que você fala pra ele, ele não conta pra ninguém. Ele guarda em segredo. Jesus é o nosso melhor amigo, onde podemos contar com ele para tudo. E o discípulo foi escolhido por ele. Mesmo os discípulos pisando na bola, ele ainda perdoou. Que Deus que é esse que perdoa aqueles que o maltrata? Esse é Jesus. Foi por isso que ele veio para nos salvar. Então o tema aqui hoje é Pedro nega Jesus. Acredito que
que vocês conhecem essa passagem, mas conhecem com várias formas de interpretações. Todo mundo tem a sua interpretação. Sendo de acordo com a Bíblia, é válido. Porque você vai ler, você vai introduzir, você vai conhecer o jeito que ele foi preso. E você vai falar as suas opiniões de acordo com a palavra de Deus. É válido. Mateus capítulo 26, do versículo 69 ao versículo 75. Alguns versículos da palavra de Deus. É importante que a gente aprenda e saiba que Jesus, quando ele veio, ele sofreu pra caramba. Sofreu. Ele foi judiado. Ele foi esquecido. Foi negado, vendido, maltratado. E você maltrata Jesus? E você fala de Jesus? Você ama Ele? Você glorifica Ele? Você vai na igreja pedir perdão, pedir obrigado? Cara, se estamos aqui hoje bem, é graças a Ele. Porque se não fosse Ele, por Ele, não seria essa maravilha que está aqui hoje não, mano. Seria guerra o dia inteiro. Já pensou uma vida sem amor? Como que seria uma vida sem amor? Era guerra o ano todo. Mas graças a Deus, pelo amor de Deus, pelo amor do seu filho, é que a gente está bem. E eu penso assim, né? Pedro estava sentado lá fora, no pátio, quando uma empregada das empregadas chegou perto dele e disse: você estava com Jesus, da Galileia. Quando Jesus ele foi vendido, e quando Judas deu um beijo nele, na hora quando Jesus foi preso, todo mundo fugiu. Os 12 discípulos fugiu, porque eles estavam com medo. Então eles correram, porque eles não tinham visto uma prisão dessa, igual como foi Jesus, foi preso. Então eles fugiram, ficaram com medo. Mas Pedro, ele foi vigiando Jesus, como que seria a prisão dele, o sofrimento dele. Quando ele tomou aquelas bofetadas, ele foi cuspido, ele estava ali. Quando os sacerdotes, os homens da lei, estavam julgando Jesus, Pedro estava ali. Ele estava no pátio observando. Para vocês verem, Pedro amava Jesus. Por mais que ele tinha essa falha de negar Cristo, e Jesus falou para ele: antes que o galo canta, você vai me negar 3 vezes. E Pedro: não, eu te amo, você é meu mestre, jamais eu faria algo com você. Pedro disse isso. E vamos ver isso aqui hoje. Jesus sabia todas as coisas antes que Pedro fizesse, porque ele era o Filho de Deus. O Filho de Deus sabe todas as coisas. Quem não sabe as coisas é a gente. Não sabemos é nada. Jesus sabe de tudo. Passado, presente, futuro. Está à nossa frente, sempre. Você também estava com Jesus da Galileia, mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada viu ele e disse às pessoas que estavam ali: olha só, Pedro foi negando Jesus sem ele saber que ele estava negando. E ele esqueceu das palavras de Jesus, que Jesus mencionou a ele: você me negará 3 vezes. Olha, Pedro andou sobre as águas. Pedro foi o único que andou sobre as águas. A primeira vez, Pedro, ele caiu, ele afundou, porque não tinha fé. Mas da segunda vez, ele teve aquela firmeza, ele teve aquela fé, ele andou com Jesus. Jesus teve 12 discípulos, mas só um deles andou sobre as águas, e esse era Pedro. Cara, esteve com o mestre, aprendeu com o mestre sobre a cura, sobre libertação, espantar o demônio, as boas novas, sobre o amor de Deus. E mesmo assim, ele negou. Quem tanto ele falava que ele amava, que jamais o deixaria. Para você ver como que é as coisas. O ser humano, ele é falha, ele não é perfeito, mas mesmo assim ainda Jesus o perdoou. Jesus é bom demais, mano. Olha só,
Eu não sei do que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada viu ele e disse às pessoas que estavam ali: ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo, dizendo: juro que não conheço este homem. Olha, o mentor dele, o mestre, o Filho de Deus. Ele disse Pedro com essas palavras: eu não conheço esse homem. Cara, o que Jesus já fez para Pedro, o tanto que ele fez por amor a ele. Eu não conheço esse homem. Viveu com Jesus por quanto tempo? Aprendendo do amor todos os dias. E agora fala: eu não conheço esse homem. Cara, que frieza. Essa é a frieza do ser humano quando não tem Deus. E nessa hora aqui, ele estava com medo. Era muito medo, porque ele viu Jesus sendo preso. E ele não queria ser preso. O medo era maior do que a fé dele. Nessa hora, o medo deixa a pessoa encurralada em cima do muro. Será que falo ou não falo que eu sou um deles? E é assim a caminhada cristã. Dia após dia, noite após noite, pessoas negando Cristo. Negam todos os dias. Negam todas as horas. Negam. Sabe por que negam? Porque não confia num Deus que falou a verdade. A vida maravilhosa não é aqui na terra, não. A vida maravilhosa será após. Uma vida sem sofrimento. Nem todos creiam nisso. Nem todos acreditam nisso. As pessoas, muitas delas, são como Tomé. Precisa passar por luta, por provações para ver, para crer. Mas se você não fizer as coisas que Jesus está mandando você fazer, como que você vai fazer depois? Depois vai ser tarde. Não vai dar mais tempo. Agora dá tempo, mas depois não terá mais tempo. Olha só. Ele disse que não conhecia Jesus. Eu juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Olha as palavras que Pedro diz. Pedro não media a palavra, porque Pedro estava com medo, Pedro estava nervoso, Pedro estava apavorado. Pedro, simplesmente, eu não posso falar que ele só é um covarde. Ele é um homem de Deus. Ele levou o evangelho de Deus. Ele teve suas falhas, suas fraquezas, mas ele fez o que ele podia. Mas nessa hora aqui, como o cumprimento da palavra é verdadeira, como Jesus mencionou que ele negaria, ele negou pela terceira vez que não conhecia Cristo. Não conhecia. As pessoas reconheciam pelo jeito que ele vestia, pelo jeito que ele andava, pelo jeito que ele falava. Um cristão você conhece pelas atitudes dele. Um cristão você conhece pelas vestes dele. Um cristão tem praticamente jeito de cristão. Então não tem como negar que você não é um cristão. E assim conhecer o Pedro. Olha como é que é. Assim somos nós, com jeitos de Cristo, semelhanças a dele. Não temos todas as semelhanças, mas parecemos com ele. Isso é bacana. Se você falar de Deus, você já parece com Cristo. Você já parece com ele, porque ele falava de Deus. Olha só que interessante aqui. Então Pedro disse: juro que não conheço este homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Que Deus castigue ele se ele não estivesse dizendo a verdade. Ele mentiu. Nas 3 vezes ele mentiu sobre Jesus. Ele era um deles, porque estava com eles. O medo fez ele mentir. A partir do momento que ele começou a mentir, ele já não fazia parte de Jesus. Ele já fazia parte das trevas. Quem é que mente? Deus não mente. Jesus não mente. Mas o diabo, ele mente. O diabo, ele é mentiroso. Ele é enganador. Mas não tinha como enganar Jesus. Porque a palavra de Jesus já mencionou: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo canta. A palavra verdadeira, ela afirmou. Olha só.
Naquele instante o galo cantou e Pedro lembrou de Jesus, que tinha dito: antes que o galo canta, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente, porque ele lembrou, porque a consciência bateu nele. A lembrança do Mestre, a lembrança de Jesus, as coisas que Jesus disse para ele, se concretizou e veio a consciência. Ele lembrou: Jesus me disse isso, Jesus falou isso, e isso se concretizou. A palavra de Deus é muito verdadeira. Ele saiu dali chorando, ele saiu dali triste, angustiado, e ele foi embora. Para vocês verem, e mesmo assim Jesus o perdoou. Que Deus é esse que perdoa a todos. Que Deus é esse que, quando você reconhece o seu erro, Ele te perdoa. Esse é o Deus que nós servimos. Eu digo a vocês hoje, pega um final de semana, vai para a igreja. Pega um final de semana, leva seus filhos, sua família. Igreja é bom, mano. A casa de Deus é necessária, é importante que a gente vai glorificar a Deus, agradecer, pedir obrigado. Deus, Ele restaura, Deus, Ele ama, e Deus ama os seus filhos, a sua família. Deus é amor, Deus é a paz, Deus é a honra, a justiça, a glória, o respeito, a verdade. Então temos que estar no caminho e na verdade, na vida, que é Jesus. É importante que vamos todos à igreja, vamos sacrificar a carne, o que você mais gosta. O que é 2 horinhas para Deus? Você vai aprender muita coisa ali, e Deus que abençoe você hoje, amanhã e todos os dias. A sua família também. Então, a gente vai ficando por aqui. A gente vai encerrando essa live. Que Deus abençoe você. E você que está no Brasil, que Deus abençoe você nesse momento também. A sua esposa, seus filhos. Quem estiver assistindo essa live também, que Deus esteja sempre com vocês. Que Ele possa fazer morada nos seus corações. Que vocês tenham uma vida plena, digna, honesta, verdadeira e muito feliz. E ainda mais feliz em Cristo Jesus. Feliz na caminhada com Deus. Então um forte abraço, fica na paz. E eu vou encerrando essa live aqui. E que Deus o abençoe todos vocês. Valeu, um forte abraço e é nóis. Vou ficando por aqui. É o símbolo da paz.